tá tudo ali intrínseco à questão da inclusão. Ou seja, eram pessoas que eram antes vistas como à margem da sociedade, agora elas passam a inserir. Olá, meu nome é Poliana Araújo, eu sou professora da Secretaria de Educação, atualmente estou lotada na Precoce da Asa Norte, no Centro de Educação Infantil 1, e sou mestranda da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Olá, meu nome é Loiane Guedes, atualmente sou professora da Secretaria de Educação e afastada agora para o mestrado na Universidade de Brasília. No período que eu estava na Secretaria de Educação, atuei em turmas inclusivas e em salas de apoio à aprendizagem, na equipe pedagógica, na classe especial com alunos com autismo e também vem cursando algumas especializações nesta área. Então, hoje nós vamos debater aqui um pouco sobre a inclusão escolar no contexto da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Como a função docente está implicada nesse contexto. Para isso, a gente organizamos a nossa fala em 4 momentos. O primeiro momento, vamos debater o que é a inclusão escolar e como ela está situada no contexto histórico e social. No segundo, vamos falar sobre a organização operacional da inclusão escolar no Distrito Federal, trazendo algumas questões da função docente. No terceiro momento, vamos estar trazendo como a quantidade, como está situada as quantidades de deficiências e dos transtornos funcionais no Distrito Federal, trazendo também para a discussão a diferença entre as deficiências e os transtornos funcionais, apontando também toda essa estrutura. E para finalizar, vamos debater um pouco sobre as questões pedagógicas que envolvem a função docente e a função da escola, nessa questão da coletividade que a inclusão escolar pede e implica para que fazemos nosso trabalho docente aconteça, sem maiores prejuízos na área da educação para os alunos com deficiência no Distrito Federal. Então, vamos falar aqui da inclusão escolar dentro da Secretaria de Estado de Educação, que engloba um contexto envolvendo os alunos da educação especial, público-alvo da educação especial, que são os alunos com deficiências sensoriais, deficiência física, e TGD, que significa Transtorno Global do Desenvolvimento, ou seria o transtorno do aspecto autista, altas habilidades, / superdotação, e os alunos com transtornos funcionais, que são os alunos com os transtornos funcionais. O DPAC, que significa Distúrbio do Processamento Auditivo Central, o TDAH, que significa Transtorno da Hiperatividade ou Desatenção, dislexia e todas as suas divisões, que envolve descalculia, disgrafia, desortografia, dislalia, o TOD, que significa Transtorno Opositor Desafiador, e o TC, que significa Transtorno de Conduta. Esse contexto ele está exemplificado e apresentado na Política de Educação da Inclusão Escolar de 2008, em que traz o contexto do público-alvo da educação especial, ao qual todos os estados e municípios do Distrito Federal têm que fazer alguma ação de inclusão com esses alunos, e ela reporta uma atenção aos transtornos funcionais. Então, esse é o contexto do nosso debate aqui. Então, nesse contexto da inclusão escolar, trazemos a história da educação inclusiva, que antes desses alunos estarem inseridos na educação, nós tínhamos a negligência. Vamos aqui pautar em algumas categorias, da negligência, da integração, da segregação e até chegar à inclusão escolar. A negligência era onde esses alunos, que muitos desses transtornos e nomes, há um tempo atrás, na categoria da historicidade, nem haviam esses nomes, Eram ditos como imbecis, como idiotas, então eles não eram reconhecidos para o contexto da educação. Então, não havia educação para eles, por isso chamamos de negligência na educação. Depois de um tempo, começou a haver a segregação, onde houve inícios do atendimento para esses alunos, mas era semelhante a asilos, orfanatos, hospitais, ainda não era totalmente no contexto educacional. E a integração, que surge na década de 70, começa a trazer esses alunos para a educação, porém com várias contradições. E aí, atualmente, no debate da inclusão, a partir da década de 90, onde no contexto neoliberal, em que todos devem ter acesso à educação diante de várias questões políticas,
que envolve a questão de que todos devem fazer parte da mesma escola. E aí a gente traz aqui essa inclusão escolar nesse contexto político, que apesar de todas as contradições e tensões, nós devemos evidenciar a importância dessa inclusão. Então, diante de tudo isso que foi apresentado, a gente encontra assim, um debate político, né, educacional. Por quê? A questão da inclusão, ela não vem assim da noite para o dia. Ela perpassa uma disputa, né, de ideologias, de movimentos sociais, que tá tudo ali intrínseco à questão da inclusão. Ou seja, eram pessoas que eram antes vistas como a margem da sociedade, agora elas passam a inserir. Tá, e diante disso, com as documentações, com as mudanças, houve, então, assim, as secretarias de educações a nível nacional tiveram que se adequar a esse processo de inclusão. Porém, a lei traz essa questão muito ampla. Entretanto, a prática vem ocorrendo de outra forma. A gente tem um currículo, que é um currículo voltado para as crianças ou para os alunos ditos normais, e outro currículo que foi elaborado, né, para as crianças com deficiência, transtornos, né, enfim. E diante disso a gente tem uma inclusão, mas uma inclusão fragmentada. Ela não é uma inclusão que inclui de fato, porque a partir do momento que você inclui e você segrega, você separa o aluno, você de fato não está tendo uma inclusão, e sim uma inclusão de dentro para fora, mas uma exclusão de fora para dentro. Nesse contexto, a gente traz aqui para o debate as palavras da Cassa, né, 2012, em que ela traz, debatendo com outros autores, como da Inês, 2012 também, as críticas da verdadeira inclusão escolar. E aí ela traz, né, que talvez o discurso da inclusão escolar venha com uma disseminação de que todos devem ter acesso à educação numa mesma escola, talvez para se reduzir custos, né? Porque aí eu não vou precisar ter a demanda de atendimentos especializados, de escolas especializadas. Uma outra questão é a questão da obrigatoriedade, né? A partir do ano de 2016, da educação básica ser ofertada para todos, a inclusão escolar também entrou nesse contexto, porque diante disso, os estados e municípios ficaram sem espaços, né? Como eu vou ofertar uma educação para todos e ainda ter espaço para um atendimento especializado, para uma escola especializada? E aí o outro contexto que elas também trazem é esse contexto neoliberal da década de 90, em que as instituições particulares, né, a privatização, começa a ser inserida nesse contexto político, em que o Estado cada vez mais vai se retirando, né, no seu papel. E aí os atendimentos especializados vão sendo cada vez mais apagados, né? Eliminados. E aí, nesse sentido, temos toda essa discussão. Agora a gente vai falar um pouco sobre como é estruturada a questão da inclusão no Distrito Federal. Mas antes é necessário levar em conta a questão organizacional do Distrito Federal. Porque por ele ser um distrito e ser uma entidade que recebe verba tanto municipal como estadual, que é o que difere o Distrito Federal das outras regiões, né? Então, assim, acaba que vem mais recurso para o Distrito Federal, diferente dos estados que recebem uma verba X e do município que recebe outra verba Y. Então, aqui no Distrito Federal, essas verbas são cumulativas. Acaba que vem mais recursos, né, para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. E agora, a Loiane vai descrever um pouco mais como que é feita essa divisão da questão da inclusão no Distrito Federal. Então, como a Poliana bem colocou, como é que a questão política é diferenciada, nós temos também uma estrutura que envolve a inclusão escolar de um modo diferente. Há grupos que concordam e defendem essa estrutura e há grupos que não concordam. Então aqui, de forma rápida, né, para o debate, nós temos que a inclusão escolar no Distrito Federal hoje, dentro da Secretaria de Educação, ela faz uma divisão nas classes, né? Nós temos, então, na escola regular comum, nós temos a classe comum inclusiva, que ela pode ter até 28 alunos. Então, essa classe comum inclusiva, ela vai ter uma pequena redução por conta de 1 ou 2 alunos com alguma deficiência ou transtorno funcional. Temos a classe de integração inversa, que a redução é maior,
pois os alunos exigem maior atenção do professor e várias questões que envolvem o trabalho pedagógico. Então essas turmas elas podem ter redução até de 18 alunos. Temos a classe especial, que ela é uma classe herdada do tempo da integração escolar, que ainda faz parte desse contexto da inclusão escolar, que ela vai ter 2 alunos para um professor. São os alunos com autismo, né? São os TGDs, Transtorno Global do Desenvolvimento, ou TEA, Transtorno do Espectro Autista. Nesse caso, é uma classe temporária para que esses alunos tenham, né, o desenvolvimento para que possam entrar numa classe comum, inclusiva. Mas sabemos que nem sempre isso acontece. Inclusive, ainda há classes especiais de alunos com deficiência intelectual, que também está sendo feito um trabalho de muitos anos, do fechamento dessas classes, né, para que aos poucos tenha somente a inclusão. Aqui vale a pena a gente ressaltar que a classe especial é do movimento da integração escolar e que ela ainda está presente no contexto da inclusão, assim como os centros de ensino especiais, que são as escolas especializadas, diante dessa transição, né? Os documentos da Secretaria de Educação, a AOP, coloca que é uma transição que está sendo feita, porém há um debate, né, de até quando será feita essa transição, por um lado, e pensamos também no outro lado. Será que esses alunos das classes especiais e dos centros de ensino especiais dariam conta de estar dentro de uma sala comum com 28 alunos? Fica aí a nossa questão. No contexto dessa divisão, ainda temos as classes bilíngues, né, que ela acaba se tendo outras subdivisões, e também temos a EJA, que também recebe alunos, né, com TGD, em TEA, né, e também temos a Precoce, que é um programa do Distrito Federal, que já está em torno dos 35 anos de desenvolvimento, que recebe crianças de 0 até 3 anos para fazer esse acompanhamento global, para que essas crianças sejam já preparadas para serem inseridas no contexto escolar com menos danos. Então, são crianças que já têm um laudo inicial de autismo ou crianças prematuras que necessitam desse atendimento para alcançar o seu desenvolvimento global. Como foi dito, então, nesse debate todo dentro da escola regular, e eu anteriormente falei um pouco do Centro de Ensino Especial, nós temos ainda outras escolas que vale né, a importância da gente ressaltar, que é o Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais, o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento de Pessoas com Deficiência Visual, e também temos a Escola Bilíngue de Taguatinga, que aí a Libras, né, vai ser como primeira língua e não o português. E temos ainda o Centro de Capacitação de Profissionais de Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez, que é o CAIS, que também atualmente faz atendimentos para os alunos com DEPAC. E nesse contexto todo, levando para a formação dos professores, nós temos a EAP, que traz o aperfeiçoamento dos professores para estarem atuando nessas salas. E vale ressaltar que os professores, no contexto da EAP, só pode estar fazendo os cursos específicos desde que estejam dentro de alguma dessas turmas. E aí é onde entra as nossas questões, né? Por que o professor não pode fazer um curso para uma classe especial ou um centro de ensino especial sem antes adentrar essas turmas, né? Então ele é preparado dentro do próprio serviço e não antes. Então, dentro desse eixo que acabamos de apresentar, eu deixo uma pergunta para que possamos refletir, né, sobre a questão da inclusão no Distrito Federal. Enquanto houver essa divisão entre classe regular e classe inclusiva, a inclusão, de fato, ela ainda não está acontecendo. Então, ou seja, ainda não existe uma inclusão. Existe sim um projeto de inclusão.